Amigos, boa noite. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Vamos neste momento voltar os nossos pensamentos ao alto, buscando assistência espiritual para os nossos lares, para as nossas vidas, envolvendo todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Pedimos aos nossos anjos da guarda, guias protetores, auxiliares invisíveis, que em nome de Deus guardem a nossa morada terrena. Que assim seja. Paz e bem. Hoje nós vamos trazer para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da velhice, ou seja, a longevidade. Como é que nós estamos encarando os nossos bons anos de vida aqui na Terra? E nós trouxemos hoje um pensamento muito interessante e desafiador, que é do grande evangelista Billy Graham. Ele diz o seguinte: a velhice não é para os fracos. Realmente, nós passamos a meditar sobre esse pensamento e chegamos à conclusão que envelhecer é tomar forças, é ganhar forças cada vez mais para levar adiante o seu projeto existencial. E será que nós, quando pensamos em envelhecer, por exemplo, como é que nós poderíamos pensar neste momento, quando é que eu estarei com os 80, 90 anos? O que é que eu farei quando eu chegar nessa melhor idade? Vamos pensar assim. Quando eu tiver 90 anos, o que é que eu vou fazer? Onde eu estou? Como é que eu vou me comportar? Pense aí rapidinho. Não precisa me responder agora, certo? Depois a gente conversa sobre isso. Esse é um papo mais adiante. Mas o que nós gostaríamos de falar na noite de hoje, no primeiro momento, é sobre a questão da nossa realidade. Eu trouxe aqui alguns pontos interessantes sobre a leitura da realidade que cerca a problemática dos idosos, ou seja, a questão da idade avançada na sociedade em que vivemos, sobretudo e muito especialmente no Brasil. Nós não poderíamos deixar de refletir se a gente trazer esses pensamentos que são de estudiosos. 5 ou 6, eles rezavam a mesma cartilha. E eu trouxe aqui para que a gente pudesse falar sobre essa leitura da realidade, o idoso na sociedade, o idoso no seio de família. E quais são as perspectivas e mudanças, não é? Nós precisamos pensar um pouquinho para a gente trazer ao nosso momento atual um raio de esperança. Ideias criativas. Ideias criativas. Então ele diz o seguinte: é preciso, alguns estudiosos nos chamam a atenção, é preciso um novo olhar para o idoso. Então não podemos associar constantemente, como estamos fazendo, aproximar a velhice da morte. Velhice nada tem a ver com morte, porque morre o jovem, morre a criança, morre o adulto, morre o pobre, morre o rico. Então, vamos aqui logo desmistificar essa questão de que velho é para morrer. Velho é coisa usada. Quem é que é velho aqui? Você se considera um velho? E nesse momento eu estou conversando com os jovens. Essa mensagem precisa chegar às crianças, aos jovens, que serão os futuros idosos de amanhã. Então nós vamos ver que essa questão de velhice com fim de vida, com fim de caminhada, não diz muito, né? Não nos diz muito. Nós podemos ver alguns exemplos na história que deixaram para nós essa mensagem de que é preciso estar no mundo e que nós podemos rever e refazer projetos de mudança em qualquer momento de nossas vidas.
Então nós temos o exemplo de Moisés, o profeta Moisés, ele trouxe para a humanidade o conhecimento do Deus único e os 10 mandamentos da lei divina, né? E quantos aninhos, jovens aninhos Moisés tinha? 80 anos, era um ancião. Nós temos a figura de João Evangelista, o apóstolo do amor, que escreveu seu 4º evangelho, o Apocalipse, e mais 3 cartas, que estão sendo colocadas com as cartas de João, o Evangelista, que são as mensagens, como Paulo de Tarso fazia. Então, quantos anos João morreu? Eu estava vendo aqui, para me certificar, o João morreu com mais de 90 anos, quase centenário. Veja bem, um ancião. Aí você pode dizer, não, mas João é evangelista, Moisés, são homens de Deus, são criaturas proféticas, não são deste mundo, são deste mundo. Nós temos exemplos como Oscar Niemeyer, construiu Brasília em idade avançada e continuou cultivando os mesmos projetos profissionais, desenhando, passeando, vivendo a vida, o lazer, gostando da música, do samba, e ninguém lhe dizia, não, meu amigo Oscar, você não pode ir ali, você não pode ir acolá. E ele saía com a sua cadeirinha de roda, ia viver a vida, e continuou construindo, e continuou amando, e continuou trabalhando. Aí você diz, não, mas Oscar é outra gente. Sim. E Boris Casoy agora que nos deu a boa notícia de que está cursando uma nova universidade de medicina veterinária aos 80 anos de idade. Olha, gente, isso não é pouca coisa. Então, esses exemplos de vida, eles nos vêm justamente para nos dizer a vida continua. E se nós sabemos que ela continua além da morte, por que nós vamos parar para esperar a morte chegar? Não é? Isso aí é um contrassenso. Isso não quer dizer que é claro que cada idoso, cada pessoa tem o seu momento, tem o seu projeto. Então, segundo os especialistas, e aqui nós vamos colocar a fala de um médico e gerontólogo, o doutor Alexandre Kalash. O que é que o doutor Alexandre Kalash nos diz? Quando ele nos chama a atenção que é preciso planejar a velhice. E isso não é só para os velhos, para os idosos. É para os jovens. Você que está com 30, você que está com 20 ou 40, daqui a 10, 20, 30 anos, nós estamos encontrando uma sociedade brasileira cuja base da pirâmide é só de idosos. Acabou-se aquela história de que o Brasil é o país da juventude. É o país da juventude. Então ele nos diz o seguinte, doutor Alexandre Kalash, a velhice pode ser maravilhosa, já que não temos mais aquelas obrigações e pressões, como construir carreira, criar filhos. Por outro lado, pode ser uma etapa de vida com solidão, sofrimento e inseguranças. E nos chama mais atenção. Isso aí que a gente já sabe, mas é preciso que outras pessoas veneráveis, valorosas, nos relembrem estas verdades. Para o idoso é fundamental se sentir protegido e amparado. Como criança, né? Protegido e amparado. Isso não quer dizer que o idoso seja um inválido. Prestaram bem atenção na mensagem? Então, para o idoso isso é fundamental. Então, a perspectiva de vida no Brasil, isso nos traz através de várias pesquisas, eu olhei em mais ou menos umas seis buscas, de que o Brasil é de 75 anos, diferente da perspectiva dos nossos avós, que era 45. Então, observem, nós já ganhamos 30 anos de vida. Isso é um prêmio, gente, isso é um prêmio. Isso está a nos dizer que nós precisamos avançar em qualidade de vida nesses 30 anos que se aproximam. Daqui, digamos, 2050, nos diz o professor Kalash, o Brasil poderá virar um Japão,
um país de idosos. Só que tem um detalhe, o Japão enriqueceu antes para envelhecer depois. E nós, brasileiros, vamos então envelhecer nessa pobreza. Olha o índice de pobreza. Olha o índice de qualidade de vida das nossas crianças, dos nossos jovens. E isso é fatal. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E como é que nós vamos administrar? Ele nos diz, daqui a 2 e 3 décadas. Então, pense bem, 2050, não teremos mais um Brasil jovem, um Brasil de idosos. Como é que nós vamos fazer para administrar? Já que a política dos cuidados, a cultura do cuidado, como diz ele, deixa muito a desejar. E aqui eu vou utilizar uma frase desse Dr. Kalash, que ele diz o seguinte: estamos sofrendo uma síndrome de insuficiência familiar e precisamos melhorar nossas relações intergeracionais. Eu estou usando o termo dele, que é um termo bonito. Em outras palavras, nós diríamos, precisamos trabalhar com a comunicação, com a troca entre as gerações, geração do idoso, geração do jovem, geração da criança. É preciso estabelecer não só políticas públicas com relação à vida, o cuidado do idoso, como também administrarmos a educação continuada nos chamados asilos. Meu Deus, deveriam ser escolas continuadas. Nós vamos ver mais adiante, eu vou trazer um pensamento para a gente ver como o idoso está na família em que vivemos. Então, ele diz, como encarar este ganho de oportunidade? Isso aí é um termo meu. Como? Porque já que sabemos que vida é oportunidade. Oportunidade de mudança, de interagir. Sem que nós passemos aqui a esquecer que, olha, o idoso, quando ele se aposenta, está dizendo, ó, vá, fique lá, ó, no aposento, viu? Ele está lá isolado, aposentado, quer dizer, aposento. É o que ele chama a atenção. E nós concordamos, sim, vestir o pijama, dormir cedo, acordar cedo com as galinhas, e sem ter um projeto de vida, e sem saber o que fazer. Que é isso, meu Deus? Isso é uma questão para ser vivida, ensinada aos nossos filhos, aos nossos jovens, e trazendo para a nossa vida, no cotidiano das nossas relações. Então, ele diz como tratar os nossos idosos, é uma questão muito importante. Como planejar a velhice, já que este é o questionamento dos homens de ciência, de saber, dos gerontólogos, dos psiquiatras, dos psicólogos, de todos aqueles que tratam do comportamento humano. É preciso planejar. Então, ele nos chama a atenção para todos de uma forma bastante sistemática, que é preciso levar a sério, porque esse será o tema maior do século XXI. Não sou eu que está dizendo, são os pesquisadores. Eu estou colocando para vocês que eu vi aproximadamente 6 consultas, todos batendo na mesma tecla. Então, como é que nós vamos ver o idoso? É um trabalho não curativo, é um trabalho preventivo. É um trabalho, sobretudo, preventivo. Então, nós vamos passar para a gente ver agora que onde é que a velhice dói. Onde é que dói e como é que ela dói. Pensando que nós vamos precisar, que nós já vamos viver mais tempo. E a nossa relação precisa ser de qualidade. Precisamos investir nesses relacionamentos. Então vamos lá, onde é que dói? Vamos ver a ingratidão dos filhos, os laços de família. Vamos ver o que é piedade filial. Então prestemos atenção. Aqui rapidinho eu trouxe alguns conceitos, algumas colocações de Santo Agostinho. Olha, Santo Agostinho foi um espírito que colaborou muito com as informações dele na codificação da doutrina chamada filosofia espírita.
E Santo Agostinho aqui, ele nos faz... Estou tirando o óculos porque está muito embaçado. Então, no capítulo que nós temos, que o professor Denizar coloca, sobre honrai vosso pai e vossa mãe. Olha, se nós estamos falando em família, idoso e sociedade, começa essa nossa interação no momento de pais e filhos, avós, irmãos. Então, como é que tem sido a nossa interação? Ele nos diz assim, o professor Denizar, presta atenção, em 1862, não foi agora não, no século XX, em meados do século XIX. Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também ajudá-los na necessidade. É proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los de atenções, como fizeram conosco em nossa infância. Olha que interessante. Chamando a atenção para aquela população que está na faixa da pobreza. Então, os jovens, vocês podem dizer, não, os jovens que os velhos, os idosos que você citou aí, são idosos empoderados, não é? São homens empoderados. E nós temos ver que existem pessoas que estão na relação de família, como Dercy Gonçalves, que foi uma idosa que viveu bem os seus anos de vida, e ela dizia, eu só morro quando eu quiser. E morreu velhinha. Então Dercy dizia o seguinte, Dercy Gonçalves, olha, a coisa pior para um idoso é família, parentes e cama. E explicava por quê. Porque quando acontecia alguma coisa de errado na família, quando desaparecia algum objeto, dizia, olha, foi meu pai, foi minha mãe, foi minha avó, o idoso que estava dentro de casa. Estão percebendo? E com relação à cama, ela dizia, nunca vi inimigo pior de velho, porque quando olha-se para a cama, tem-se o desejo de se deitar. Olha que interessante, não é? Será que não acontece assim com todos nós? Também existem jovens que gostam de ficar deitados na horizontal. A gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Deitar para ver a vida passar, não é isso? Para passar rápido. Então ele diz o seguinte, para essa população de idoso carente, principalmente com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Acaso julgam que cumpre este mandamento aqueles que pensam estar fazendo muito, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos não se privam de nada, deixando-os nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável. Nós não vamos ler mais adiante porque eu quero só chamar a atenção para uma questão. Será que isso está acontecendo nas nossas famílias? Será que estamos deixando para os mais idosos, os mais experientes, direitos que eles precisam, que precisam ser resgatados, o respeito, a generosidade, e se não for amor, que seja por piedade. Que seja por piedade. Este é o grande mote das nossas realizações com Jesus. Esse é o grande trabalho de libertação, de amorização cristã. E nós vamos ver que a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho nos traz em Paris uma mensagem em 1862. É aqui que dói, gente. Dói no idoso, dói no velhinho abandonado, dói naquele que não tem recursos, dói naqueles que gostariam de passear, de ver a vida. E nós podemos dispensar todos esses prazeres pequeninos para com os nossos pais já idosos. Também. Então veja que interessante. Será que em 1862 era diferente? Ele falou para lá, para esse século XIX, como nós estamos agora no século XXI, com as mesmas idiosincrasias.
os mesmos distanciamentos. Então nos diz assim o Santo Agostinho: a ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Então ele faz todo um trabalho, um projeto de família no capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, e ele destrincha, Allan Kardec, o professor Denisard, eu gosto de chamar assim, ele faz este trabalho pedagógico e faz as colocações dos espíritos. Mais adiante, Santo Agostinho termina a mensagem assim. Vamos ver se isso nos diz alguma coisa. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Aos que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sobre o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Egoísmo é doença. Indiferença é a pior doença, lembrem-se do bom samaritano e daquela relação de indiferença. Deixa para lá. Se estar ao nosso lado, se está caminhando conosco, como é que nós podemos atualizar esse amor, essa generosidade? Então vamos pensar, refletir e, sobretudo, eu gostaria de falar aqui, mas não vai dar tempo, porque vai ficar muito longa essa nossa conversa, sobre as questões, as sociedades, os asilos, olha que nome feio, asilo de velho, asilo de idosos. Gente, casas de educação continuada. Quando nós tivermos a ponto de pensar em colocar os nossos pais, os nossos velhinhos no asilo, pensemos que é muito importante a gente preservar esses laços familiares. Se houver necessidade do idoso ser retirado, mas que se mantenha essa hierarquia de valores cristãos. E que o idoso passe a conviver com família, sociedade, com a comunidade lá fora, mas sempre interagindo. E não qual é o objetivo maior? É reintegrar o idoso no seio da sua própria família, sensibilizando os familiares e, a partir daí, integrá-lo na sociedade em que vive, que é uma sociedade de mudança e mudança constantes. Então, para que a gente possa refletir mais um pouco mais e não ficar só nessa proposta, né? Pensando que é ruim envelhecer, não. Nós estamos ganhando mais tempo de vida na Terra. De 45 ganhamos mais 30, 75. O Brasil será futuramente, daqui a 2, 3 décadas, o país de idosos. Como será a mão? Como será a força do trabalho? Os idosos precisam continuar? Como serão as leis trabalhistas? O idoso não pode trabalhar meio turno? Já é um item que está sendo cogitado pelos estudiosos. Novas políticas públicas, mas a verdadeira política deve começar dentro do nosso lar. Deve começar na nossa cabecinha, dos nossos filhos. Então vamos ver. Nós pegamos aqui algumas dicas para retardar o envelhecimento. Você quer morrer? Você não quer morrer. Quer morrer com 20, com 30? Se você não quer morrer e não está no seu projeto de vida morrer agora, você só tem uma alternativa: envelhecer. Mas envelhecer com qualidade de vida. Aí eu peguei também de Dr. Kalash algumas sugestões e de outros também estudiosos que nos lembraram, que a gente também já conhece, mas vamos usando a linguajar deles. Então ele diz, é preciso investir em vários capitais. O capital da saúde, o capital do trabalho. Então pensemos aí, o que é que ele chama capital da saúde?
cuidar de uma alimentação saudável, se você quer envelhecer com qualidade, com saúde. Então aí nós não vamos colocar aqui um cardápio, pelo amor de Deus. Já sabemos, atividade física, evitar fumos, vícios, não beber, beba à sua vontade quando puder, mas evitar os excessos, evitar os excessos. Depois ele nos chama atenção para o capital financeiro, que seria outra estratégia, buscar alternativas de ganhos e outros além da aposentadoria, gente. A aposentadoria não está dando para nada, a inflação está aí, então você precisa guardar din-din, você precisa trabalhar para que você possa se manter economicamente seguro. Esta é uma proposta muito importante. Se depois você quiser viajar, você quiser fazer outros cursos e fazer o que você quiser, o que lhe der na telha. Você é livre, você é livre. Então, no capital social, o professor Galak também nos chama a atenção. E não só ele, nós vimos também outros estudiosos que nos diz da importância do idoso em manter as relações de amizade. Tem amigos, relações em família, é preciso ver gente, contactar com gente, investir nos bons relacionamentos, evitando o individualismo. Olha que nós estamos numa cultura bastante individualista. Vamos ficar atentos, de olhos abertos, orelhas em pé e muito amor no coração. Muito amor no coração, porque os dias que se aproximam são dias difíceis, são dias que nos pedem para colocar a nossa inteligência e a nossa criatividade em ação. Em ação. Então, ele diz mais, o capital do conhecimento que é educação, e eu chamo aqui de educação continuada, nos asilos, nos sanatórios, seja onde for, a informação e o conhecimento precisa chegar. Também com a conscientização para os idosos de direitos e deveres. Direitos e deveres. Então é preciso que o idoso saiba e tenha essa força, esse conhecimento de que ele tem o direito de continuar trabalhando. Ele tem o direito de continuar estudando. Ele tem o direito de continuar viajando. Ele tem o direito de continuar vivendo. Olha o que fizeram esses que nós estamos falando, Boris Casoy e tantos outros. Foram direitos conquistados. E não foram direitos conquistados com piedade familiar, mas com a consciência crítica e crística do seu valor pessoal. E que a vida é esse contínuo existencial. Sem desculpa de que vou envelhecer, tá por isso mesmo, não sirvo mais para nada. Não é bem por aí. Vamos acordar e vamos levantar o moral e seguir adiante. E outros também, outros que me chamou muita atenção, a questão do senso de humor. Aquela pessoa que tudo se zanga com tudo, leva na brincadeira, vamos levar tudo na brincadeira também, porque levar a vida tanto a sério. Fazer projetos para o futuro, olha aí outra dica maravilhosa, faça projetos. Faça projetos. Cultivar bons hábitos e evitar manias. Olha que o idoso tem aquela mania, isso é uma questão de educação continuada. Não, se a xícara de chá não tiver aqui, do lado direito eu não pego, ela tem que estar aqui. O biscoitinho aqui, a chaleirinha aqui. Se eu for viajar, o travesseiro meu eu vou levar. Coisa de gente velho. Vou levar minha coberta, meu cobertor. Pelo amor de Deus, é preciso investir em coisas sérias, imutáveis, substituindo o medo pela confiança, o interesse pelo novo, pelo outro. Se você visitar e tiver contato com alguns idosos, não são só idosos não, mas não tem nada do que um velho chato. Tem coisa pior do que um velho chato. Aqueles que só sabem falar de si mesmos. E é aquela mania de grandeza.
Eles não descem do salto. Porque no meu tempo era melhor, porque minha casa era assim, porque meu pai é assim, entendeu? Eles falam de si, porque eu sou assim, a fechadura tem que ter rolado assim, segura assim, porque eu faço melhor. Então, isso aí é chatice. Isso aí se chama chatice. Então, evitar falar de si mesmo, não é? E postura corporal. Você já pensou se você chegasse e dizer, oi, gente, hoje o dia foi horrível. Aí todo mundo corria. Não, inteira. Levante o seu olhar. Coluna ereta, espinha ereta. Meu pai morreu com mais de 80, quase 90 anos. Eu nunca vi um velho mais elegante. Eu estou para ver na minha vida um idoso mais bonito, alegre, cordial. Olha que coisa. E poderia ter vivido muito mais se tivesse investido na qualidade da saúde. Né? Se tivesse investido. Então, evitar sons de lamúria, evitar queixas. Pelo amor de Deus, né? Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Então, com estas informações, nós estamos passando que a vida continua. Que velhice não é doença. Velhice é um processo natural do corpo físico. Do corpo físico. E que a nossa mente está muito mais avançada do que o corpo. Então é preciso saber administrar, fazer projetos. Então, o que é que nós precisamos? Caminhar pela vida até o fim, sem perder a dignidade. Vamos dizer aí, dignidade já. Digam aqui comigo, dignidade já. Dignidade já. E assim nós vamos voltar àquela primeira pergunta que nós fizemos no começo da nossa conversa. Onde é que você quer estar quando tiver com seus 90 anos? Festejando, dançando, comemorando, agradecendo os amigos, realizando uma missa, né? Uma missa para agradecer a Deus, com grandes festas. Eu quero estar no meu lugar. No lugar que Deus me concedeu e que me destinou, para que eu possa ser eu mesma. Eu mesma. Só isso. Que Deus nos dê a proteção e a abundância, para que em nossas mentes continuemos sempre joviais. Paz e bem, meu novo jovem, minha nova jovem. Até os anos 50, se Deus quiser, se Deus permitir, até lá, que assim seja. Caminho de outono. A natureza nos ensina a lição dos frutos que amadurecem devagar. Semear e um dia colher. Vejo as folhas caídas no chão da estrada onde faço caminhada. Sigo os passos que me levam a indeterminado fim. A árvore do viver colhe agora os frutos da longa espera, cuja semente adentrou o terreno fértil da minha alma, na primavera do ideal. Nasceu, cresceu, viveu para testemunhar a estação do amor. Sinto o tempo propício à colheita. E com ele, os frutos que amadurecem devagar. É caminho de outono, valeu a pena esperar.